Começando mais um Papo de Imprensa. Para você que nos acompanha aqui, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, senta aí no seu sofá, pega o teu cafezinho, pega a tua água, porque hoje, mais uma vez, é uma entrevista aula, hein? Então, eu sempre gosto de falar aqui para o pessoal pegar um bloquinho de papel e uma caneta, porque sempre tem uma ideia, sempre tem alguma coisa que inspira você, porque nós contamos histórias de pessoas reais e de pessoas que inspiram e ensinam. E por falar em ensinam, hoje eu trouxe um mestre da minha vida, uma pessoa que muito me ensinou. Já comecei o programa já elogiando, uma pessoa que muito me ensinou, muito me ensina e vai me ensinar muito ainda, eu tenho certeza. Obrigado, acho que a nossa troca é sempre muito importante. Ricardo Cintra, seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Imprensa, ao agroplus.tv. Muito bom. Primeiro eu quero te parabenizar e agradecer o convite. É sempre uma honra estar do seu lado, é sempre uma honra participar de qualquer projeto que você faça. Pode contar sempre comigo, você sabe que eu sou um incentivador e um admirador, não só seu, como da sua família inteira. Ah, gratidão. Então, cada vez que a gente vê as pessoas que cresceram com a gente, que participaram de alguma forma da nossa vida, principalmente benéfica, a gente tem que estender a mão e participar. Obrigado. Eu que agradeço pelo elogio. Não sou tudo isso, gente, mentira. Essa pessoa que é um fenômeno, mas assim, a gente fica feliz de estar ao lado e vendo, olhando um pouquinho a nossa história para trás e vendo como essas pessoas, junto com a gente foi desenvolvendo e crescendo, né, Vivi? Segundo um grande amigo em comum nosso, Beto, quando eu faço essa tamanha introdução também para ele fala assim, você fica mentindo para as pessoas, depois eu vou ter que suprir essa expectativa que você com fica certeza, inventando, né? Mas, Ricardo, para quem não te conhece, quem é o Ricardo Cintra? Nossa. Olha. Ricardo é um jovem bem desbravador, né, Vivian? Lá atrás, aos seus 18 anos mais ou menos, quis se reinventar, criar, que nem você acabou de falar, a gente está falando aqui, um propósito, quis trazer coisas novas para a vida dele e lá a gente começou a mexer com alguma coisa de evento, mas o Ricardo é isso que eu falei, eu sou um empreendedor nato, parece, Vivian, eu sou um desbravador e um cara inquieto diariamente, a rotina me incomoda. Eu sou uma pessoa que não gosto da rotina, eu não nasci para ser aquele cara das 7 às 11, das 14 às 16. Então o Ricardo é uma pessoa que está em movimento 24 horas. Se cobra demais até um pouquinho, mas assim, que quer trazer sempre uma coisa nova, principalmente para a minha vida. E automaticamente a gente está movimentando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Então o Ricardo acho que é isso, é uma pessoa inquieta um pouquinho nessa parte empresarial. Sim. E aí, Ricardo, para a gente voltar essa história desde o começo, essa história começou estudando. Estudando. Né? Começando, para a gente trazer um pouquinho do empreendedor, a gente tem que falar um pouquinho do estudante. Dentro da faculdade veterinária, né, Vivian? Toda a historinha tem um comecinho, né? Muitas vezes muito grande, o nosso foi pequenininho, né? Um pouco numa dificuldade na época de pagar as coisas dentro da faculdade na questão para formatura. Eu pensei, falei, cara, eu preciso desenvolver algo para eu formar com essa turma tão bacana, tão grande. E nisso a gente criou um evento lá uma vez para a gente fazer essa arrecadação. Eu não estava conseguindo dar aquela mensalidade e dei ideia para a sala. Falei, gente, a gente podia fazer um evento que a gente consegue, num dia só, arrecadar um volume maior de dinheiro. E a gente criou lá, numa semana, um eventinho, um churrasco e tal, com os nossos amigos, Breno Reis, Marco Viola até na época. O evento foi um sucesso. Aí, devido à proporção, o tamanho e tal, né? Funcionou, a sala startou essa ideia, falou, Ricardo, muito bacana, ali eu já viro como se fosse um presidentezinho da sala, e aí a vida foi encaminhando, aí a gente cria um evento chamado Caltrim Beer Night, da veterinária, isso eu estou falando, vivia lá em 98, 97, e dali um pouquinho aparece 2-1 na minha vida, do 2-1 a gente eu começo a trabalhar, viro o produtor do 2-1 na época, 2-1 estoura com aquela música Amor Perfeito, aí a vida começa a ficar uma loucura, e eu fazendo faculdade, falei, que maluco, o que está acontecendo, cara? E meus pais também, não entendendo nada, num determinado momento eu peço para trancar a faculdade, falei, ó, me encontrei, eu acho que isso aqui pode virar uma profissão e tal, meus pais jamais aceitariam, né? Queriam aceitar na época, e nisso a gente também vem e nasce o Top Show Bar, um grupo de 8 jovens na época. E desse Top Show Bar, aí eu falei, ó, preciso parar. Aí eu consigo trancar a faculdade 1 ano. Top Show Bar nasce Jerônimo, aí Dona Vivian do céu, a vida virou uma maluquice. E eu me profissionalizei, eu vi mesmo que a noite, na época, a gente tinha alguns conhecidos,
ela é uma coisa profissional, né? Porque muitas vezes a gente está de fora, a gente não enxerga a noite como uma vida profissional pesada, que tem pai de família, mãe de família, que é uma coisa muito séria, que gera muitos empregos, direto ou indireto, que movimenta a economia daqueles ambulantes, de hotéis, de restaurantes. E eu gostei disso, me identifiquei com isso, com essa parte de comunicação, de falar com as pessoas, de vender o ingresso, sabe, de movimentar, de ter gente ao meu redor. E me profissionalizei, fiquei na noite, estou na noite, a gente nunca sai da noite, há mais de 20 anos, né, Vivi? Uma história, né? Então, uma história bem, bem longa, lógico, tem vários parentes no meio dela, várias dificuldades, nem tudo foram um sucesso, né, Vivi? Então, a gente tem essa questão dos nossos obstáculos no meio, mas a gente foi vencendo, foi crescendo, a gente foi aumentando, a vida noturna ela foi se profissionalizando também, parece que junto com a gente, nascendo novos artistas, novas casas, as coisas vão movimentando. E eu acho que a gente foi se adaptando a ela, e várias pessoas passando com a gente, crescendo, nascendo com a gente. Então, eu fico muito feliz. Então, lá atrás a gente começou com isso, fazendo eventos para pagar aquela mensalidade das coisinhas da formatura. E se transformou numa profissão muito séria. Gosto muito, tenho muito orgulho, muito prazer de falar que eu vim lá de baixo mesmo, comecei pequenininho, numa, entre aspas, brincadeira, e a gente se transformou numa... E, Ricardo, eu acho bacana trazer para quem nos acompanha, né, e para as pessoas que estão aqui, de repente estão lá com um sonho, estão com uma ideia, estão estudando Legal. ainda, né, então eu acho que sempre, toda a história, quando ela só é contada, todo conhecimento, ele só é bom quando ele é compartilhado com as pessoas, né, então assim, tudo aquilo que a gente vive, se de alguma forma puder ajudar, e puder trazer uma inspiração, uma orientação, porque muitas vezes tem muitas pessoas que nos acompanham, muitas vezes no canal de TV ou numa rede social, ou às vezes nem nos conhece direito, só ouviu falar, e tem esse sonho, tem essa ideia, né? E acreditar em você foi importante. E uma coisa que você trouxe na sua fala, que eu queria até que você fizesse um comentário sobre, muitas vezes eu também estou tentando viver uma vida que desenharam para mim, e não aquela vida que eu desejei para mim. Isso. Acho que a maioria, viu, Vivi? Grandes pessoas segura o seu sonho ou segura o seu propósito, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, em virtude ou da sociedade ou de uma imposição, né? Pode ser até familiar. A gente sabe que os pais querem o nosso bem, né? Com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções. Mas muitas vezes não é aquilo que a gente tem de melhor para entregar também. Né? Muitas vezes o nosso talento está escondido, porque quanto mais você fizer o que você gosta e sabe, melhor você vai entregar aquilo lá. Com certeza. Né? Então eu acho que a gente tem que arriscar sim, eu acho que vale a pena. Não fazer loucura. Eu jamais coloquei meus pais em xeque, minha vida em xeque, mas eu desbravei um mundo novo. Né? Eu tive coragem de pegar o Jerônimo numa situação, você lembra, muito negativa. Eu tive coragem de desbravar na época de buscar os grandes eventos, os grandes shows. Porque se eu não fizesse isso, se eu não desse esse passo a mais, a gente ia ficar na mesmice, eu ia terminar. Eu poderia ser um bom veterinário, poderia ser um bom profissional na área da veterinária, mas eu acho que eu não seria feliz. Né? Eu acho que eu não teria me descoberto. Então, a hora que eu acreditei em mim e dei essa chance para mim, para eu ver se era bom, porque principalmente na juventude a gente tem essa fase que a gente pode errar um pouco, né, Vivi? Que a gente pode arriscar um pouquinho. Eu até hoje, com 44 anos, eu arrisco, pô. E não erramos e aprendemos. E erramos e aprendemos. Então, assim, que hora você vai saber se acertou ou não? Mas sinta um pouquinho o coração, né? Se doe um pouquinho para você, né? Se entrega, escuta as pessoas, eu acho que conselho é muito bom, experiência é muito bom, porque a gente pula alguns obstáculos também, né? Aquela fase, eu gosto muito dela, nada se cria, tudo se copia. Então, dentro do que a gente for construindo, se a gente for pegando um pouquinho da experiência da Vivi, do Ricardo, do Zé, do Mané ali, a gente vai minimizando alguns problemas. Mas eu acho que a gente tem que escutar muito o nosso coração. Isso aqui, eu até falo, Ricardo, que eles dizem que me pagam para me conversar aqui. Olha que coisa mais interessante. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que um dia eu ia ganhar para falar. E eu falei, e é que pode acontecer isso? E aconteceu. Né? A gente está falando de sonhos, a gente está falando de propósito, e a gente está falando que muitas vezes não é exatamente como a gente planejou. Com certeza. Quando você estava lá atrás fazendo a sua faculdade, o que você pensava ali como estudante? Vou formar, vou atuar na área, e a vida que segue. E aí, de repente, por cruzar esse caminho, você se deparou com uma coisa que já tinha ali nata no seu coração. Ah, tinha. Essa parte, principalmente da comunicação, né, Vivi? Sim. A hora que deu esse estalo em mim, eu falei, caramba, cara, será que interessante? E jamais, né, fazendo veterinário, jamais você pensa em evento, né? Casa noturna, show. Estava muito longe das minhas realidades, do que eu tinha acesso. Mas tem uma situação uma vez interessante nesse decorrer, que eu queria viajar com os amigos
E cheguei pro meu pai, falei, pai, queria ir para Salvador e tal, numa viagem assim, tá louco? Que condições e tal. E na verdade não tinha mesmo. Eu falei, pai, mas eu vou. Não, mas a gente não tem. Então eu falei, você me dá um dinheirinho para eu ficar lá? Ele falou, não, esse dinheiro a gente tem. Peguei um cartão emprestado, parcelei a passagem, reuni 2 amigos de Rondonópolis, fizemos um evento. O evento deu exatamente 3 partes iguais para a gente ir para Salvador. Então, assim, a coisa nunca foi muito de mão beijada para mim, não, Vivi. As condições podem ser criadas. Total, eu acho que você cria situações, Sim. Vivi. Mas, na verdade, a gente tem que estar muito atento a elas. Concorda? Que nem fala assim, que Deus conversa muito com a gente de várias formas. Com certeza. Não é? Então, ele não vai chegar e escrever uma carta para a gente mandar. Né? E nem a oportunidade vai estar escrito, Vivian, liga aqui agora nesse telefone que está ali. Então, se a gente tiver aberto para... Lógico, você vai ter que dar algumas negativas na vida, se a gente aceitar tudo também não dá certo, não consegue. Mas está muito aberto para isso. Que as oportunidades, elas ou podem vir de pessoas jamais inesperadas. Você está aqui numa situação bem bacana, a gente conversou sobre isso. Eu estou numa situação hoje totalmente diferente, que bateram na minha porta. Então, assim, as situações elas vão vindo, se você estiver aberta para ela e conseguir sentir que aquilo ali é um caminho, é um desejo, é uma luz divina te encaminhando, a gente tem muita coisa para fazer na vida. E tem uma cena muito interessante que eu me lembro muito bem, que você, já até falei sobre isso com você várias vezes. Eu tenho uma história, né? A minha história de vida profissional, a vida da minha família, né? Nasce ali junto, né? Naquele momento com o Jerônimo. E aí naquele início, onde acho que estava fazendo meu segundo acerto de evento, trocando uma ideia contigo, você disse assim, tinha uma pilha de papéis, assim, eu lembro, né? Ficava você e o Felipe um de frente para o outro naquela mesa, você falou assim, Vivi, olha a pilha de coisa que tem para resolver de problemas. Porque quem via de fora, via a inauguração de uma casa noturna, né? Quem vê luzes, né? Quem vê cores não sabe como que funciona os bastidores. Não vê os bastidores, né? Hoje o pessoal usa muito quem vê close, não vê corre. Na nossa época a gente já usava essa expressão de uma outra forma. E aí eu lembro que você falava assim, aqui é pilha de coisas para resolver. E aí como que eu faço? Eu vou organizando, vamos resolvendo um de cada vez. Se a pessoa ficar meio bravo, vai para o final da fila, a gente vai trazer outras pessoas. E é um dia de cada vez, é um leão de cada vez, uma coisa de cada vez. E quem olhava de fora e via os grandes eventos, os grandes shows, mal sabia da quantidade de coisas que existiam para ser resolvidas na Casa Noturna. Uma outra fala também, no momento que esse eu participei, é que muitas vezes a pessoa pergunta, você trabalha com eventos? Sim, mas e durante a semana? Você faz o quê, né? Você faz o quê? Muito, como né? se só fosse dar trabalho no período que o evento acontecesse. As pessoas nunca se preocuparam que existia um pré, e existe um pós, e existe uma avaliação de como tudo isso está sendo acontecido. As pessoas não têm noção disso, né? E essa experiência, o Jerônimo fez você viver isso 24 horas no seu dia. 24 horas. Foi muito difícil na época da decisão, né, Vivi, para ficar com o Jerônimo, né? Nós éramos em 8, e daí a sociedade diminuiu, nós ficamos em 2, eu e Felipe. Para você tomar decisões ali era muito complicado, né? Tinha que ser muito assertivo. E muitas vezes nem sempre, como você falou, a gente era assertivo naquela. Mas eu tinha uma linha de raciocínio muito forte do que eu queria ali. A partir do momento que eu sentei naquela cadeira, foi como se eu tivesse sentado numa situação, falei, isso aqui é meu e daqui eu vou viver hoje, pronto, e entrego tudo para Deus e para que viesse. Eu estava muito aberto para tudo, mas muito focado. E fui vendo as oportunidades aparecerem, só que trabalhando muito, né? À noite você trabalha praticamente 24 horas, né, Vivi, a gente fala, né? Porque você abre à noite e acorda de manhã organizando ela, né? Então é uma rotina extremamente estressante, né? Muito delicada, uma responsabilidade absurda, que a gente mexe com muita coisa, muita vaidade, né? A gente mexe com a felicidade das pessoas, a gente pega as pessoas ali curtindo e a gente trabalhando, a equipe trabalhando, mas eu acho que é uma escola fantástica. Me ensinou para o meu dia a dia hoje, me ensinou para o que eu estou fazendo hoje, me ensinou para tudo, me formou como pessoa, como ser humano, me trouxe pessoas maravilhosas, eu sou muito grato à noite por tudo que ela me apresentou, tudo que ela me ensinou, as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, dentro daquilo que você falou, da oportunidade, da seriedade que é a noite, como eu consegui aprender sozinho, isso foi uma coisa extremamente difícil, eu não tive uma escola ali dentro, então eu tive que sentar um dia e falar, pronto, agora eu vou tocar esse barco aqui, como que rema? Ninguém ensina, né? Não tem um roteiro, eu não você tive, vai cara, tentativas nada, e acertos, né? Eu não tive nenhum piloto para me ajudar a conduzir aquele barco. E as coisas foram encaminhando porque a gente tinha um propósito, uma vontade e
era incansável, né, Vivi? Você lembra muito disso? Incansáveis, não tinha preguiça para nada. Então, a vida é assim, ela é uma escola diária. Hoje eu me coloco e passo para meus filhos isso, a gente tem que estar muito aberto para tudo. Mas levar a sério, né, Vivi? Com certeza. Ser muito comprometido com o que você Disciplina, se propõe a fazer. compromisso. E esse compromisso, ele vai, acho que é uma coisa que essa escola nos ensinou muito, né? Que é o compromisso desde coisas simples, de coisas que às vezes não vão te dar um retorno naquele momento, a coisas grandiosas também, né? Então, eu sempre me peguei muito, e eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com vocês, que todas as pessoas, acho que é por isso que a gente trabalhou junto tanto tempo, tem que ser tratadas da mesma forma. Porque a gente não vê esse tipo de trabalho em todo lugar. Né? As pessoas, às vezes, são bem mais tratadas por ter um poder aquisitivo melhor ou por ter um poder. Né? E aí, ali, na vivência do dia a dia, a gente estava diante de pessoas que estavam se divertindo. Então, independente igual fosse a condição e como aquela pessoa conseguia estar ali, ela merecia a diversão, ela merecia aquilo que buscava. E uma parte que estava do outro lado, era o nosso trabalho entregar aquilo ali. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu e vivia no dia a dia. E eu acredito que isso, que talvez tenha sido o diferencial para uma casa ter se mantido, apesar da gente ter toda uma mudança de cenário, né, que existe, ter se mantido e se manter ainda. Se manter até hoje. Né? Eu acredito muito nisso. Aquele cliente a gente dava valor a qualquer um, né, Vivi? A gente falava assim, qualquer um no bom sentido. O cara que chegou com apenas seus R$10 para pagar a bilheteria, ao cara que chegou com R$1.000 para gastar com a gente. A gente não tinha essa distinção, até pelo jeito que a gente tratava. Questões dos banheiros, da limpeza, como esse cara era atendido no bar. Você lembra disso? Com a própria recepção. O cliente nosso era nosso cliente, a nossa família. A gente ia para dentro do bar, você lembra? Servia essas pessoas, tínhamos o prazer de servir essas pessoas. Então, eu acho assim, você vai construindo isso e vendo que cada um que está ali, independente da empresa que você trabalha, ele é extremamente importante. E a gente também não sabe o amanhã e não sabe o que aquele cara tem no bolso. Porque aquele dia ele pode estar mal vestido, ou estar cansado, ou estar estressado. Mas a gente também não sabe o que a gente está fazendo. Ou a gente está prejudicando esse cara, que muitas vezes ele está passando por um momento e só queria um carinho, né? Só queria se distrair. Ou muitas vezes ele é um cara muito forte mesmo, que um dia pode te dar um grande retorno que você tratou mal no momento seu de estrelismo, achando que aquele cara era muito pequeno. Então a vida ela tem dois lados muito perigosos se a gente não tomar cuidado. Então a gente era muito realista com isso, né, Vivi? Não era uma falsidade. E nós somos assim, né? Então o cliente ele é importante, independente do poder aquisitivo dele, até porque a gente tem que estender a mão para aquela pessoa. Quero agora que você me responda. E aí, Ricardo? Você se imagina quando você estava ali no auge dos eventos, do show, você falava assim, nossa, como que vai ser quando eu tiver com uma idade mais avançada? Eu vou estar ali trabalhando ainda. O que vinha na tua cabeça nessa época? Dar sequência naquilo tudo, Vivi, porque assim, foi tomando uma proporção muito grande, né? Foi ficando muito grande, a gente foi fazendo coisas pelo estado e tal. Então eu não me via fazendo outra coisa, não. Estava muito feliz, muito satisfeito, muito realizado profissionalmente, vendo com que eu estava também levando coisas boas para as pessoas. É legal você fazer uma coisa e no dia seguinte você vê que as pessoas não aplaudem você, mas sim aquilo que você fez e atendeu aqueles anseios, aquelas expectativas. O evento sempre cria muita expectativa. Na verdade, tudo que a gente faz cria uma expectativa, né, Vivi? Mas o evento, ele é demais, ele toma uma proporção muito grande. Eu falava assim, a gente é conhecido por parecer que a gente tinha mais dinheiro que o cara mais rico do mundo. Daí eu fui me podando disso aí, você lembra? Eu fui me blindando disso aí, me blindando porque eu não gostava dessa imagem que é plantada, mas faz parte da profissão, então você tem que aceitar também. Mas eu não me via fazendo outra coisa. Eu e vendo aqueles degraus que a gente estava subindo, com todas as dificuldades que tem essa vida noturna, eu gostava muito e era muito realizado com aquilo lá. E houve um momento que houve algumas situações que aconteceram que fizeram você dar uma repensada. Foi. Né? Gente, Jerônimo está lindo, vivo, com 19 funcionando, firme e forte. Ano que vem faz 20, né? Então tá tudo bem. É só mesmo por uma questão que houve uma coisa tua, né, Ricardo? Que você falou, peraí, acho que eu preciso abrir novas oportunidades. Como foi isso? Chegou no momento que eu já não me sentia tão à vontade na noite. Interessante isso, né, Vivi? Então, não o realizar, mas a parte noturna, da presença, de estar ali, eu não tinha mais aquele prazer, isso é ruim. Né? O que a gente estava falando, é gostoso você fazer o que te dá prazer, e sempre me deu ao longo dos anos. Admiro, gosto, respeito todo mundo, sou da noite, realizo se precisar, faço o que precisar, mas chegou no momento que isso foi agora, 5 anos atrás, em 2017 mais ou menos. Eu vim sentindo algo que estava me incomodando. E fui vendo, e como eu sou aberto
para oportunidades e escuto muito bem Deus lá em cima conversando comigo, ele bateu na porta do meu escritório para me dar outra oportunidade. Então, assim, eu nunca fechei a porta, eu sempre deixei ela aberta. Então, acho que isso que aconteceu comigo, com um coração extremamente tranquilo. No começo assusta um pouquinho, né? No começo te causa um pouquinho de inquietude, um pouquinho de ansiedade, mas como eu não estava indo atrás e só estava inquieto com a situação de sentir um incômodo de estar presente na noite ali, e achando estranho, né? Falei, cara, olha isso aqui para trás, olha o legado, olha o que eu fiz, olha o pouquinho que eu tenho, tudo veio daqui, como que isso pode estar me incomodando hoje? Então, esse questionamento eu fazia, mas a partir do momento que eu relaxei e deixei com que Deus conduzisse, que aquelas oportunidades viessem da maneira que ele achasse melhor para mim, 2 oportunidades bateram na minha porta. Não fui atrás. E quase que simultâneas, né? Foi praticamente simultânea as 2. Então, essa é mais uma coisa que as pessoas têm que ficar tranquilas. Está inquieta, relaxa, calma o seu coração. Conversa com quem você tem que conversar. Se você tem sua espiritualidade, conversa com Deus, puxe quem você quer, acalma seu coração e dê oportunidade para você de novo. A vida, muitas vezes, você vai ser aquele funcionário a vida inteira, ou você quer ser consultor a vida inteira, ou você quer ser um empresário. Muitas vezes, não, no meio do caminho você já realizou, fechou um propósito, fechou um ciclo. Agora tem que acalmar para a gente poder ouvir, né? Muitas vezes os barulhos da nossa cabeça e do coração não deixam a gente enxergar essas novas oportunidades. Eu, inconscientemente, relaxei. Não pode falar inconscientemente pelo que a gente acredita. Mas eu dei essa oportunidade. E aí chegaram 2 oportunidades que conversam entre si, inclusive, né? Total. Elas são... Total. Olha como é perfeito a coisa, Vivian. A coisa é muito perfeita. O que veio primeiro, a farmácia ou primeiro veio o CT Bonifácio. O CT, né? Bate lá o meu sócio, hoje o Marcelo Cara, e pergunta, falando que ele tem um terreno meio sutil e etc., que ele queria abrir uma coisa comigo e que estava sem saber muitas vezes. Resumindo, vamos abrir algo na parte esportiva que eu tenho um terreno assim assado. 2, 3 meses, nasce uma empresa daquele tamanho. Detalhe, estamos ali próximo. Quase entrando em pandemia, exatamente. A gente ia inaugurar na pandemia, né? A hora que a gente vai inaugurar, estoura a pandemia mundial. E nisso, a hora que a gente está desenvolvendo a questão do CT, outra portinha toca na maçaneta, vamos abrir uma outra situação. A gente vai atrás de uma situação, a hora que a gente se depara, a gente está abrindo farmácia de manipulação. Da onde? Olha lá o veterinário, realizador de evento. Já alugou o videokê na noite Cuiabana. Aí agora ele é proprietário de um centro de treinamento, onde tem esportes de areia, futebol e beach tennis. Tem a franquia da Ronaldo Academy lá. E daí uma farmácia de manipulação. A hora que eu me deparei com isso, eu falei, farmácia de manipulação. E estou apaixonado por ela, estou apaixonado por esses 2 nichos, adoro, que nem você falou, Jerônimo é minha história, é minha casa, é de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, fui formado ali, então eu já até quis tatuar isso aí, eu acho que eu tenho que tatuar, porque eu tenho um respeito por aquele índio absurdamente, aquilo é uma marca que vai ficar na vida de muita gente, e está na vida de muita gente, quem passou pela Noite Cuiabana. Mas a vida me fez pegar outro caminho à direita de novo. Nunca à esquerda, eu peguei para a direita de novo e me deu 2 oportunidades hoje mexendo com saúde. Então, deu uma virada muito grande na minha vida, né, Vivi? E faz muita, e acho que essa questão do propósito, nós já tivemos essa conversa em outro momento, mas eu acho que sempre é válido para a gente trazer para quem nos acompanha, que muitas vezes aquilo que a gente está entregando incomoda porque já não está mais de acordo com aquilo que a gente acredita. Né? Então, não é que muitas vezes você muda porque você não quer mais, porque naquele momento da sua vida já não faz mais sentido, né? E aí você já quer trazer outros valores, e aí você vai falar assim, mas como que eu vou trazer outros se eu não os vivo? Né? Como é que eu vou trazer, falar para as pessoas para elas dedicarem mais tempo a si mesmas, a cuidar da família, a cuidar da sua saúde, a ter mais atividade física e até para estar mais disposto para ir para uma festa, né? Porque você vai ter sua atividade física, você vai se alimentar melhor, né? Você vai estar ali se colocando numa situação mais saudável, até para poder ser mais equilibrado em todos os outros setores da sua vida. Perfeito, bem então, colocado. Eu acho que é isso, acho que esse incômodo veio justamente para você conseguir explicar para a pessoa que é possível. Eu acho que a gente fecha ciclos, né, Vivi, também? Sim. Né? Tem pessoas que vão nascer, formar, exercer aquela profissão muito bem, vai ser especialista numa situação, e tem outras que, eu falei no começo, que é um pouco inquieta.
né? E eu acho que eu completei um ciclo muito bacana na noite. Eu tenho isso aí comigo, eu tenho, meus filhos acompanharam, minha esposa acompanhou isso, você acompanhou, eu tenho bastante gente que nasceu com a gente ali, que não falei, e eu olho para trás muito satisfeito, muito contente com o que eu deixei, muito contente com o que eu fiz, a seriedade com que eu implementei na noite, como eu conduzi a noite, como que eu fui na noite, a pessoa que eu me transformei com a noite, a minha família foi construída na noite, então eu segui uma, perfeito a gente não é, mas eu segui uma vida muito numa linha muito reta na época que eu estava, no nosso auge, né, vida? Não tinha estrelismo, não tinha nada mais, a gente estava vivendo um momento extremamente ímpar, muito bom, e eu olho para trás hoje com assim, uma satisfação e uma gratidão gigante pela noite. O Ricardo Sintra, ele nasceu naquilo ali, naquele meio, naquele nicho, se transformou dentro desse mercado e tem um nome em cima desse mercado porque ele deixou um legado bacana. Isso eu tenho muito bem comigo e fico muito satisfeito comigo mesmo. Sabe quando você tem uma satisfação pessoal, você fala, que legal, né, cara? Você tem... E daí a vida fez isso, que nem você falou. Daí eu deixei um outro caminho, eu acho que já não estava me completando mais. E hoje essas duas empresas estão me completando absurdamente. Estão fazendo com que eu, cada dia, acorde extremamente estimulado a fazer mais coisas, aprender mais coisas. E a vida é isso, né? A vida é movimento, né? Desses 40 minutos nossos, eles equivalem a muitas horas pelo conteúdo, mas Com parece certeza. que passa muito rápido, né? Porque a gente gosta de estar aqui, a gente gosta de entregar. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer para as pessoas é que quem está do outro lado nos acompanhando, essas são as pessoas mais importantes. Com certeza. Porque se não fosse por essas pessoas, se não fosse por quem nos acompanha na nossa plataforma de streaming, incrível, inclusive, Ricardo, quero que você entre para você conhecer. Com certeza. A demanda, a quantidade de programas incríveis que legal. foi colocado lá, pensando em todo o público, né? Desde o pequeno agricultor, da pessoa que não entende, porque a gente acredita que o agro é uma coisa que está muito distante da nossa Sim. realidade, a gente precisa do agro para tudo. Para tudo. Né? Então, assim, é muito bacana de trazer conteúdos, não só no meu quadro, como dos outros colegas, relevantes, porque podem ir para você que nos acompanha, porque é por você. Se não tivesse você, não tinha sentido nenhum. O Ricardo não teria ter isso saído, aqui, né? não teria sentido. Então, é muito importante a gente frisar. E a comunicação, que é uma coisa muito importante que... Né, a gente sempre trouxe, é o que trouxe nós até aqui, né? Com certeza. Nos trouxe até aqui, nos trouxe dentro das nossas funções, das nossas profissões. Ricardo, eu queria que nesse último momento que a gente tem aqui, eu queria que você, dentro da sua experiência, falando um pouquinho sobre propósito, trouxesse um pouquinho assim, do que você trouxe uma coisa incrível na sua última fala, que o que te faz acordar motivado todos os dias, né? E é uma coisa interessante que a gente nunca sabe tudo e a gente tem sempre o que aprender. E eu queria que você trouxesse nessa última fala justamente isso. O que te faz querer ser melhor todos os dias, ser melhor do que você mesmo, não melhor do que alguém? Sim, claro. O que te faz querer aprender todos os dias e também estar disposto a ouvir as pessoas todos os dias? O que é qual que é o seu grande norteador? Vivian, hoje eu sou um cara que defendo muito a família, né? Então, a hora que eu acordo, a hora que eu durmo e vejo aquelas duas criancinhas e minha esposa, isso aí não tem nada mais forte, mais motivador para mim. É uma coisa muito forte o que eu consegui construir, né? Começamos no meio da turbulência, imagina, a gente num momento muito especial da noite e tal, e começa um relacionamento novo, e nesse momento vem um casamento, vem filhos, e eu conseguindo conduzir isso até hoje. Já vão 21 anos com a Patrícia, um filho de 14, uma menina de 10. Então, hoje o meu maior incentivador é a minha família. Esse é o ponto principal. E o segundo é essa minha inquietude, que eu quero algo sempre, eu quero algo novo sempre e quero, por incrível que pareça, pode até parecer demagogia, mas tudo que eu faço, seja um pequeno evento de beach tênis hoje, ou seja hoje fazendo uma reunião na farmácia de manhã, criando algo diferente para o benefício das pessoas. E nisso a religião me ajudou muito também, sim, a entender o próximo. E dentro da nossa profissão, se você for pegar lá atrás, a gente, como a gente já disse, a gente queria também receber bem aquelas pessoas, atender bem aquelas pessoas. Então, o meu dia a dia, assim, Vivian, sou um autocrítico diário, principalmente como que eu trato bem e posso beneficiar as pessoas. Não que eu não queira ganhar dinheiro, não que eu não quero me dar bem na vida, longe disso. Mas é muito bom você saber que você está fazendo algo que beneficia a vida de alguém. E hoje, principalmente, a saúde. Então, assim, dentro dos momentos que eu me silencio, das minhas orações, quando eu percebo que eu estou num caminho onde as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que têm contato comigo,
eu transmito algo de bom para elas, seja num bate-papo, seja numa indicação hoje de um medicamento, de uma atividade física, seja ela em qualquer situação que eu consiga te estender a mão numa palavra e tal, isso me faz muito bem. Então esse é o que eu construo hoje, com 44 anos. Fiz muita coisa, faço muita coisa, mas hoje eu gosto muito de ver as pessoas bem ao meu redor. Então isso me motiva. Aquelas 3 pessoinhas dentro de casa, que precisam muito do nosso empenho, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa dedicação, e quem convive ao nosso redor. Não somos nada sozinho, né, Vivi? Com certeza. Eu sou uma pessoa que precisa de gente. Conexões, né? As Total, conexões são importantes. eu estou aberto para muitas amizades. Hoje eu tenho sócios diferentes. Você sabe que eu sempre tive muito sócio. A vida é uma confusão de pessoas para a gente administrar, só que me faz bem. Porque eu sei que tem hora ali você vê que você está entregando o seu melhor, recebendo o melhor daquela pessoa, aprendendo. E a vida é assim. Então, se eu puder te ajudar em algo, se eu puder te atender, fazer uma ligação, você receber uma ligação minha, ou você fazer uma pergunta, eu conseguir te ajudar, isso faz muito bem para mim. Com certeza. Às vezes são de pequenas coisas que nós conseguimos colaborar com a vida do outro, né? E pequenas conexões. E por falar em conexões, também é importante ressaltar justamente essa quantidade de pessoas que às vezes a gente tem na vida da gente. E aí a gente pensa assim, mas... você às vezes quer fazer tudo com a mesma pessoa. Tem pessoas que são muito apegadas, né? Tudo que eu vou fazer, eu vou chamar só essa pessoa. Mas às vezes essa pessoa não se encaixa em determinada função, em determinado papel. E aí você pode dar oportunidade para conhecer novas pessoas, né? Viver novos desafios, né? Total. E aprender todos os dias. Oportunidades, na verdade, os nossos problemas, eles são verdadeiras oportunidades. Com certeza. Né? Acho que essas oportunidades que muitos vieram disfarçados de problemas, né? Total. Chegaram achando que parecia um problema inicialmente, aí você falou, não, peraí, deixa eu entender. Deixa eu entender, ver como que eu posso fazer disso aqui. Descascar esse abacaxi e fazer um suco, né, Vivi? Com certeza. E tem muito significado isso, essa inquietude tua, Ricardo, porque em busca de trazer resultado, em busca de trazer respostas para você, você ajudou muitas pessoas ao seu redor. A gente não tem noção do quanto, do raio que a gente... Né? É igual aquela pedrinha que cai na água, assim, né? A gente não tem noção. Uma fala, uma ligação, uma indicação, muitas vezes você passa um tempo e você olha, sabe aquele número que você me deu? Pois eu liguei lá, estou trabalhando lá. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que a Virgínia estava lá com vocês, né? Eu falei, nossa, nem imaginava, né? Ela, não, aí a gente conversou. Então, assim, que bom, né? Que bacana que em algum momento você conseguiu, apesar que não foi diretamente por mim, mas em alguma coisa aprendeu e aí já mostrou que tinha um interesse, um conhecimento dentro daquilo e vai trazendo um pouquinho mais. Você trouxe várias pessoas pra gente, né, Vivi? Pra você ver. O Trouxe, seu legado que você faz, a Vivi tem um legado, gente, imensurável. Se a gente fosse contar um pouco da vida da Vivi, que merece um dia ela estar desse lado aqui. Vamos trocar um dia, ser entrevistada, eu gostaria de ver, de verdade. Ela ajuda muita gente. E dentro dessas ajudas, dessas pessoas, eu tive a grata satisfação de estender a mão para algumas, né, Vivi? Fora da noite, em outras situações, onde na confiança pela Vivi, na confiança do que ela faz e das pessoas que estão ao redor dela, sabendo que algumas pessoas estavam precisando de uma mão ou de uma ajuda, e eu também precisando dessas pessoas, eu liguei para a Vivi e em algumas situações deram certo, né, Vivi? A gente, paralelamente, direto ou indireto, a gente ajudou algumas pessoas. Então, Vivi tem um legado, gente, absurdamente de estender a mão para as pessoas. Pensa numa pessoa que gosta, que ajuda, que está disposta e que é desse tamanho, ó, o coração dela. É muita gente que vive em volta dessa mulher. E por isso que ela tem uma família maravilhosa, um marido fora de série, ele está aqui, ó, em cima, e os filhos também. Eu sou muito orgulhoso de ter tido a Vívia do nosso lado, de ter partilhado um pouco da minha vida com a Vívia e aprendido muito com você também. Ela fala que aprendeu, acho que ela merece isso. Eu aprendi muito com a Vívia. A minha esposa aprendeu muito com ela. Tenho uma admiração muito grande por ela. Então aqui não poderia deixar de finalizar também sem te parabenizar. Parabenizar pela nova etapa também de sua vida que você está aqui apresentando, você merece. E que as pessoas te conheçam mais, pesquisem mais, procurem mais, saibam um pouquinho mais quem que é Vívia. Lá atrás, Vívia The Best. Hoje vocês Vivian Carla, vão Vívia The Vivian Best, Carla e assim saber vai. mais quem que é essa pessoa maravilhosa que está aqui atrás de uma câmera entrevistando pessoas para ajudar vocês, mas na verdade quem está ajudando
é ela ajudando vocês, ajudando a gente, já ajudou muita gente e continua ajudando. Parabéns, contando histórias. Lindo, lindo, gente. Ó, palmas. Sempre muito lindo ouvir tudo isso. Mas isso que você falou, contar histórias. Isso é importante. Sim. A gente precisa contar as histórias das pessoas, né? E lógico que, né, tive um momento aqui permissivo, né, onde você falou um pouquinho, mas a gente precisa. Tem muita gente perto de você que tem histórias incríveis para contar. Tem muita gente perto do Ricardo, tem muita gente perto de todo mundo. Sempre Sim. tem histórias incríveis. E como eu sempre digo, tem sempre alguém para aprender, um pouquinho para aprender, um pouquinho para ensinar, e a gente segue nessa caminhada. Chegando já nos minutos finais aí, nos instantes finais do nosso Papo de Imprensa. Ricardo, nem preciso dizer o quanto isso foi incrível, o quanto Obrigado. isso foi maravilhoso, agregador na minha vida. Eu tenho certeza que para quem nos acompanha também, quero te agradecer em meu nome, em nome do programa Papo de Imprensa, da plataforma de streaming, o agroplus.tv, de todo esse grupo, né, que é o AgroPlus hoje, compõe tantos veículos de comunicação, deixar as portas abertas para você vir no programa dos outros colegas também, fazermos conexões, irmos até os seus negócios também. Eu sei que vai sair muita coisa, eu tenho certeza disso. E a minha palavra é gratidão. Eu que agradeço. Obrigado e parabéns, pessoal. Parabéns pela nova contratada, que é parceira, e parabéns pelo programa, parabéns pela plataforma, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, comunicando e levando história para as pessoas, para também se sentirem acolhidas aí do outro lado. Um abraço, obrigado, Vivian, fica com Deus. Isso aí, gente. E finalizamos dessa forma, muito emocionada, o Papo de Imprensa. Eu quero que você, se você quiser assistir esse programa, mandar para alguém, lá na nossa plataforma agroplus.tv, este programa e todos os outros que você pode assistir, tanto o meu quanto dos outros colegas, e também para mais notícias o site www.papodeimprensa.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima.